Pessoal, então mais uma questão de dermatite de contato que caiu muito no ano de 2021 e são questões que abordam tudo, tá? Então, por isso que eu falo, sempre busquem entender e memorizar os principais pontos. Então, referente à dermatite de contato, ela coloca, e aí é o que eu coloco para vocês, por isso que eu falo, façam questões. Mesmo as questões, porque a gente fala assim, eu li a apostila, assisti a aula, vi aquelas questões que estavam no corpo, né, do texto, não preciso fazer lá do final. Gente, tem muita questão, a gente não coloca tudo no corpo da apostila, né? Então tem muita questão que a gente coloca ao final e lá a gente traz a discussão da questão. Então por isso que eu falo, façam as questões ao final, porque são essas questões que às vezes pode estar na sua prova. Você imagina você chegar lá, tá ansioso, chegar lá no final, ver 2, 3 questões que você já fez ou que é o assunto que você domina, é muito gratificante, te deixa mais tranquilo, né? E possibilita você ser mais assertivo nas respostas, tá? Então essa questão é uma questão da ANAM de 2016 e 2021. Uma questão idêntica, tá? Então ele coloca quantas dermatoses ocupacionais. Item 1. A dermatite pelo cimento é predominantemente irritativa de contato. 2. A dermatite pela borracha é predominantemente alérgica de contato. 3. Os aceleradores do grupo Tioran, Mercapto e Carbamato estão entre os maiores produtores de dermatite da borracha. Item 4. As dermatites alérgicas de contato do cimento estão relacionadas à presença de contaminantes como cromo e o cobalto. E aí ele pede para você marcar se a primeira, ou 3 e 4 são verdadeiras, se todas são verdadeiras ou todas são falsas. E aí eu já trago para vocês que cada item, né? Então a gente sabe que o cimento é o principal responsável por dermatite irritativa de contato, né? Porque o cimento, ele é abrasivo, ele é alcalino, né? Então ele gera sim essa maior probabilidade de gerar a dermatite irritativa. Então, o cimento pode causar dermatite alérgica? Pode, mas é difícil. Então, sempre quando vocês pensarem no cimento, lembrem na questão irritativa. Por isso que ele coloca na questão predominantemente. Ele não coloca. Se ele colocasse lá exclusivamente, você vê que uma palavra torna o item certo ou torna o item errado. Então, o item 2, né, que ele coloca lá que a dermatite alérgica de contato com borracha é causada pelo mecanismo de hipersensibilidade do tipo 4, é aquilo que eu já coloquei, mecanismo, lembre, dermatite alérgica, aí você vai lembrar sensibilização prévia, e aí automaticamente mecanismos imunológicos, e aí reação de hipersensibilidade do tipo 4, você lembra do Vzinho, né? Do alérgica do tipo 4. Então, o item 3, né, que ele coloca, e aí esses agentes, né, que estão citados aí, eles são aceleradores. Então, lembrem lá que quando eu falei que o que é o problema? A borracha natural, né, ela não causa, muitas vezes, a dermatite. O que causa são esses aceleradores, né, que são colocadas nessa borracha, que elas viram essa borracha sintética, tá? Então, o que são Tioran, carbamato, mercapto, guanidina e amina, antioxidantes e plastificantes. Então, são esses agentes que, quando introduzidos na borracha, né, eles sim geram essa possibilidade de gerar reação alérgica. O item 4, o cimento pode provocar dermatite alérgica pelo cromo e cobalto. São esses dois principais agentes que geram a questão da dermatite alérgica pelo cimento, gerando lesões eczematosas, agudas e muito pruriginosas, tá? E aí tem aquela liquenificação, essa lesão aí que vocês estão vendo, ó, no canto da mão, né, de um pedreiro aí. Então,
Pedreiro desenvolveu dermatite irritativa nas mãos pelo cimento, e o uso de luvas e borracha para se proteger desenvolveu alergia de contato pelos aditivos da borracha. Então, ou seja, esse pedreiro é difícil, né? Porque ele pode desenvolver tanto a irritativa pelo cimento quanto a alérgica pela borracha. Então você vê que muitas vezes ele ocorre, né? Ele está utilizando a bota, ele desenvolve a alérgica e o cimento cai dentro da bota e ele desenvolve a irritativa, tá? Então, por isso que aí você fala, ah, Júnior, mas e aí? Aí, por isso que eu falo, mesmo que seja o cimento, você esteja pensando na irritativa, você tem que fazer lançar a mão dos testes, o PET test, né, o testes epicutâneos, para que você veja, será que é só a irritativa ou existe algum mecanismo alérgico aí associado. Então, por isso que é importante, para diagnóstico diferencial, você fazer a questão da solicitação do PET test. Então, você vê que, predominantemente, aí o que muito aluno confundiu? Porque aí ele coloca, predominantemente, cimento, irritativa de contato, aí no item 4, tá lá, dermatite alérgica de contato de cimento estão correlacionados e tal. Aí o que o aluno já pensou, o aluno que não estudou? Ele falou assim, ele está falando aqui que o cimento é irritativo de contato, então ele está falando que no item 4, está falando que o cimento aqui é dermatite alérgica, então deve ser 1 e 4 deles provavelmente deve estar errada. Então eu sei que nem todas estão falsas, nem todas estão verdadeiras, entendeu? Então, e aí ele já começou, aí você começa a fazer um monte de suposições que é onde que muitos alunos erram, tá? Então por isso que eu trago a questão aqui para vocês não errarem. Pessoal, era esse o meu recado, um forte abraço e até a próxima questão.